Olá, pessoal! Mais um episódio do Pod Vida e hoje estamos com alguém aqui muito importante. Eu, Elaine Aguiar, Eu, Wellington Baltazar. iremos entrevistar o conselheiro tutelar de Várzea Paulista, Douglas Aguiar. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui. É isso aí, o Douglas é o nosso conselheiro aqui, né, Douglas? Isso. Uma função que tem um mistério aí, o pessoal quer saber o que faz o conselheiro. Então, Helene, vamos direto às perguntas e vamos saber um pouco mais do Douglas. Você quer falar mais do Douglas ou o Douglas se apresenta? Como é que a gente vai fazer agora, hein? É isso aí. Primeiro, Douglas, tenho uma pergunta para você. O que te motivou a ser conselheiro tutelar? Bom, o que me motiva até hoje, eu acho que é assim, é saber que o meu trabalho pode ser a diferença entre uma criança viver com dignidade ou viver no sofrimento ainda. Então, isso que me motiva a acordar todo dia, ir para o meu trabalho, fazer o que eu faço, porque assim, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, assim, saber que você pode mudar a vida de uma criança para sempre, isso não tem preço. Isso é verdade. O Douglas, sim, para ser conselheiro hoje, né? Houve algum processo, alguma coisa? Você pode contar para a gente como é que funciona esse processo para você se tornar conselheiro? E naquele período, se teve alguma coisa que falou assim, eu quero ser conselheiro, ou você simplesmente acordou e falou, não, eu quero ser conselheiro e tal. Se puder compartilhar para a gente como é que se torna conselheiro, né? E o que o conselheiro faz, né? Eu acho que o papel do conselheiro é o que te chama. Você não acho que você não escolhe ser conselheiro, é o que aos poucos vai te chamando para esse trabalho. Eu já trabalhava no Instituto Semente da Vida antigamente e eu sempre via muitas crianças chegavam até a gente pedindo ajuda, a gente via muitas situações, a gente chegava a chamar o conselho algumas vezes, às vezes não respondia, às vezes respondia a gente, mas não era de uma forma agradável. Aí eu fiquei sabendo do processo seletivo. Tem uma prova, depois tem um processo de eleição, concurso para vereador, prefeito, que a população mesmo vota. E muita gente não sabe que é a população que escolhe quem está lá no conselho, certo? Eu fiquei sabendo do processo seletivo, aí surgiu aquela pulga atrás da orelha, tipo. Aí surgiu aquela vontade. Eu falei, pô, pode ser algo que possa ajudar aqui a semente da vida. Sim, porque vai ter alguém da semente da vida lá dentro e eu vou fazer o que eu gosto já, que a minha vida inteira foi voltada a ajudar as pessoas. Às vezes não no trabalho, mas na vida pessoal, em todos os quesitos. Aí eu peguei assim, eu acredito muito que cada pessoa tem um propósito na vida. O Wellington tá aqui por um motivo, a Elaine tá aqui por um motivo, e eu me questionava muito qual que era o meu propósito. Falei, tá, mas eu tô aqui na Terra para fazer o quê? O que que eu vim fazer aqui na vida? Ou só trabalhar, ter uma vida e morrer? Quero mudar a vida de alguém, quero fazer alguma coisa grande, alguma coisa importante. Aí eu me inscrevi pro processo seletivo, mas eu ainda fiquei naquela dúvida. Será que é pra mim? Será que eu vou aguentar? Porque eu sei que é um trabalho pesado. Aí nisso eu fiquei rezando, conversando com Deus de madrugada. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo. Aí a Semente da Vida foi fazer um trabalho em Botujuru. Foi entregar, acho que, alguns presentes lá pra criançada, tudo. E eu tava com aquela dúvida na cabeça ainda. Será que eu faço mesmo esse processo? Será que eu entro de cabeça? Aí eu lembro que o menino veio correndo no meio da entrega dos presentes, me abraçou e falou: Tio, obrigado por tudo que você faz pra gente. Eu acho que ali naquele abraço que eu comecei a chorar sem parar, foi onde eu entendi que era a confirmação de Deus. Que ele falou assim: Filho, pode ir que vai dar certo. Foi aí que eu caí de cabeça, comecei a estudar porque tem a prova antes. Fiz curso que já era para quem era conselheiro, mesmo sem ser. Eu falei assim, Deus me confirmou que eu vou ser. Então acho que o que eu posso fazer agora é me preparar para quando eu entrar, poder fazer um bom papel. Que foi assim a minha confirmação, que eu falei, cara, esse é meu propósito, que é servir e ajudar. Sim, sim, isso é muito importante, né? E você é novo, né, Douglas? Vamos dizer assim, você está com 23, 24 anos, né? Isso, 24. 24 anos, então é um processo que eu acredito que não foi fácil, né, essa decisão, porque é uma muita responsabilidade, né, ser conselheiro hoje, né? Então, assim, eu fico feliz de ouvir essa história e, ao mesmo tempo, ainda dá mais motivação ainda para a gente fazer o que a gente faz aqui no Instituto, né? Porque como você, pode ser que outros voluntários, outras pessoas que passam aqui, acaba tendo essa confirmação de Deus, né? No que se fazer, no que entregar e devolver para a sociedade. E parabéns de novo, né? Obrigado. É isso, Elaine? É isso aí.
Bom, como o Douglas colocou muito bem, o trabalho ele tem que ser um propósito de vida, né? Quando você se encontra, sabe o que você vai fazer, tudo fica mais fácil. E Douglas, eu quero saber de você. Você falou da sua trajetória, você já trabalhou aqui no Instituto Semente da Vida. Desde quando você ajuda as pessoas? Desde quando você colabora? Dentre essa trajetória sua dentro do Instituto, teve algum momento que foi mais marcante ou tão marcante quanto esse da carta que você pode compartilhar conosco? De ajudar as pessoas, assim, é algo que a minha vida inteira, desde a adolescência, minha infância, é algo que eu faço. Que não é o que eu faço propositalmente, é algo que sempre acabava acontecendo. De ajudar algum amigo, de alguém começar a desabafar pra mim. Eu sentia que eu tinha essa energia de cura já. Que as pessoas vinham até mim com alguma coisa pra desabafar, falar. Que, pra ser escutada, né? Pra falar o que tava sentindo. Aí o Instituto Sementes da Vida, eu comecei a participar quando eu tinha 13 anos. Foi em 2013. Foi quando a Elaine começou, a gente foi colar os cartazes no poste da cidade, falando sobre o Instituto, divulgando um pouco. Aí eu comecei a ter um contato já, tipo, em Botojuru, na Vila Real, que é onde tem essas pessoas um pouco mais carentes. Aí eu comecei a entender mesmo como que funcionava o mundo, como que funcionavam as classes sociais, como funcionava tudo. Aí em 2021 para 22, eu entrei para trabalhar oficialmente no Instituto Semente da Vida. Fiquei na coordenação durante um ano. E aí eu tive uma proximidade muito maior com as crianças, diretamente com elas. Então, assim, elas vinham até mim. Às vezes não tinha aula de informática, não tinha nada no dia para ela. Ela vinha para ficar batendo papo comigo. Aí eu conheci um pouco mais da história dela, da família, de como que era. E ali eu fui pegando o gosto por aquilo. Que aí você via que, assim, tinha muito direito sendo violado que a criança nem sabia que era um direito dela, que ela tinha, ou a mãe também não sabia. Só aceitava e ficava quieta. Em questão de vaga, de creche, vacina, porque assim, a informação não chega em alguns lugares. E eu conversando com a mãe ou com a criança, eu falo, gente, mas tem um monte de coisa que essa criança pode fazer, tem muito direito que ela tem o poder de ter acesso. Que aí eu lembro que um dia chegou um menino aqui, com a orelha cortada assim, com metade da orelha cortada. Aí eu conversando com ele, ele desabafando, falando que não aguentava mais as brigas em casa, que o padrasto dele estava batendo a mãe dele, que ele ficou muito estressado no dia, deu um soco na janela, estourou, machucou a mão e voou na orelha, cortou a orelha também. Aí eu fui na farmácia com ele, comprei esparadrapo, comprei tudo que precisava para cuidar dele. E ali eu fiquei, falei, tá, mas e aí agora? O que eu vou fazer com ele? Vou deixar ele voltar para casa nessa violação? Então tem que ter algo, eu tinha que ter um caminho para poder ajudar ele. Então foi um dos casos assim que chegou até o instituto que mais me marcou, que eu falei, cara, é esse caminho. Aí teve outro caso de uma criança de 3 anos, que era aluna aqui da Semente da Vida, que dava 1 da manhã, meia-noite, 1h30, ficava na rua sozinho, sem supervisão. Ou ficava no bar com a mãe, saía, ficava correndo no meio da rua, e quase foi atropelado um monte de vez. Aí a gente ligou até uma vez para o conselho, a gente não teve, infelizmente, o respaldo que a gente gostaria. Aí aconteceu a tragédia. Essa criança foi atropelada, com 3 anos. Ficou internada, quebrou a bacia, teve uma série de complicações de algo que poderia ter sido evitado. Sim. Esse caso a gente lembra, né? Porque foi um caso que impactou muito a nós, porque essa criança, ela frequentemente estava no instituto, né? Ali pedindo alguma coisa, a gente auxiliando. Inclusive ela tinha aula de leitura, né? Que a professora Divânia lia para eles, contava umas histórias e aí veio acontecer esse fato e marcou muito, né? Muito mesmo, né? Porque a gente conseguiu, né? Você na época estava como coordenador e a gente estava aqui, a gente cobrou, né? Algumas providências, mas infelizmente nada aconteceu. E aí essa história marca a gente, né? E a gente fica impactado. Mas assim, hoje você como conselheiro, o que você consegue fazer de fato para essas coisas serem evitadas hoje, Douglas? Eu queria saber o que você hoje, nessa situação que você está, o que você tem costume de fazer, ou qual os procedimentos que é feito nesse caso. Vamos supor que se você tivesse na época como conselheiro, o que poderia ser feito para isso não acontecer?
Assim, às vezes o que falta muito para a família ou para a mãe é uma rede de apoio. Às vezes a mãe realmente não tem uma rede de apoio, a mãe trabalha, chega cansada, não consegue dar aquela atenção para o filho ou aquela proteção que ele precisa. Então, acho que muitas vezes você conversar com a mãe, com a criança, fazer uma orientação, mostrar que ela não está sozinha, que ela se precisar de alguma coisa pode pedir, tem toda uma rede para amparar ela, questão psicológica, precisar de alguma coisa, pode conversar com alguém, pode pedir ajuda. Isso, na maioria das vezes, resolve. Só a orientação, a conversa, você mostrar que você se importa com a pessoa, na maioria dos casos resolve já. Porque assim, normalmente essas pessoas não tem ninguém para conversar e é só a sociedade julgando em cima. Que é o que o pessoal tem, acho que o conselho é o bicho-papão das crianças. Teve uma denúncia que vai chegar lá, vai colocar no carro e vai levar embora. Não funciona assim, entendeu? Então a gente vai orientar essa mãe, vai conversar com ela, vai ver se tem alguma rede de apoio para ajudar ela, vai inserir ela em grupos para poder ajudar, para ser acompanhada, entendeu? E o nome já fala, né? Conselho, né? É. Aconselhar, né? Então, que bacana, né? E você, Elaine, tem alguma observação, alguma pergunta para o nosso Mas convidado? é claro que eu tenho perguntas, tenho comentários também. Como o Elton falou, esse caso foi um caso que impactou a nossa equipe toda no dia do ocorrido, né? Porque foi algo que o Douglas mesmo já colocou que poderia ter sido evitado. Mas aconteceu. E como nada acontece por acaso, foi também uma motivação para que a gente tivesse um braço do Conselho Tutelar. Hoje o município ele conta com 5 conselheiros que são bem atuantes. São pessoas maravilhosas, pessoas bem profissionais e que sim, no momento que a gente aciona, eles estão à prontidão. E como o Douglas bem colocou, essa rede de apoio acaba sendo apoio institucional também, fora daquele grupo da família. Porque tem mães que é mãe solo, que ela não tem uma avó para cuidar dessa criança, o pai muitas vezes é ausente e precisa encontrar dentro dessa comunidade quem pode estar ali ofertando algo para essas crianças. Por isso, o Instituto Semente da Vida. Nós estamos aqui para ser um braço das famílias, um braço do Conselho Tutelar e até mesmo um braço do poder público. E eu tenho outra pergunta para o Douglas, é claro, né? Douglas, você contou para a gente qual foi a sua motivação, como que foi esse processo seletivo. Eu quero saber como que foi o sentimento de ser o conselheiro tutelar mais votado da história de Várzea Paulista, com apenas 23 anos que você tinha na época. É até emocionante porque assim, é algo que a gente não imagina, né? Porque assim, foi bem concorrida essa eleição. Então, assim, muita gente queria entrar, muita gente com um voto já estava participando. E assim, eu acho que quando falaram meu nome e que eu tinha sido eleito em primeiro lugar, foi um martelo batendo na confirmação de Deus, falando assim, eu te falei que era a sua proposta, falei que você ia entrar, e tá aí a confirmação. Porque assim, a gente sofreu muito na campanha, o pessoal inventou muita coisa da gente, tentou denunciar, tentou boicotar a campanha de toda forma. Então assim, quando eu vi o nome lá e quando eu comecei a receber as mensagens das pessoas falando, eu sabia que você ia entrar, confiava em você, obrigado. Que até hoje eu recebo quando eu atendo algum caso. Igual ontem teve um plantão de madrugada, que a moça por coincidência me conhecia e falou assim, foi por isso que eu votei em você. Então se escutar esse retorno, assim, é algo que não tem preço. Então assim, eu sei que muita gente duvidou da minha capacidade, pela minha idade, por ser jovem demais. Só que assim, eu me capacito todos os dias, faço curso, leio. O ECA é meu livro de cabeceira de cama. Porque assim, eu acho que pelo que a gente trabalha com algo muito sério, que a gente trabalha com vidas, o mínimo que a gente pode fazer é isso. E o mínimo que eu posso atribuir a Deus e à sociedade que confiou em mim é ser uma pessoa atuante, capacitada de estar lá. É isso aí. Bom, é um orgulho ouvir isso de você, né? Um jovem com toda essa capacidade cognitiva, intelectual e também espiritual. Porque quando a gente fala de criança, adolescente, a gente está falando dos nossos anjinhos. Então, antes de garantir esse direito, de trabalhar com a prevenção também, quando o Douglas fala da questão da orientação, a gente precisa entender que existe algo maior, né? Que nos protege. Então, Douglas, parabéns por você sempre colocar Deus acima de tudo e acima de todos, né? Porque é esse sim o principal propósito da nossa vida, devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente recebeu de forma divina. O Douglas, ele foi sim o conselheiro mais votado da história de Várzea Paulista, como ele colocou aqui,
tivemos muitas perseguições no momento do processo, mas como nós acreditamos muito em Deus, a gente sabe que para cada ação do bem existe uma ação do mal. E é claro que eu vou fazer mais perguntas porque a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Douglas, você falou da questão do seu propósito, da sua trajetória, como que foi aqui na Semente da Vida. Agora você falou do sentimento de ser o conselheiro mais voltado da história. Eu quero saber de você, Douglas, como que é o seu dia a dia quando você recebe uma criança que foi violada o direito dela? Qual é a primeira ação que você tem neste momento? Assim, quando a criança chega lá, o que a gente preza muito, assim, como ela já teve um direito violado, é não revitimizar ela, dependendo do caso, dependendo do caso. Cada caso a gente tem um procedimento diferente para seguir. Então, assim, aquele atendimento humanizado, não só com a criança, mas com a mãe também. Porque às vezes a mãe não é violadora, ou às vezes a mãe tá sabendo na hora ali. Porque às vezes a criança comenta na escola, e quem tem que dar notícia para a mãe é a gente do conselho. Então tem que ter aquele atendimento humanizado, acolhedor, para não ser mais um choque para a família e para a mãe. Então, assim, o primeiro passo é acolher essa criança, acolher a família, conseguir conversar com eles, criar um vínculo com eles para eles terem essa confiança com a gente. Porque não adianta a gente chegar lá e falar assim, ó, vou te ajudar, eu vou fazer isso, 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 sendo que a pessoa não conhece a gente, não tem essa confiança. Sim. Então tem que explicar qual que é o nosso trabalho, que a gente está ali para garantir o direito dela, da criança, do adolescente, e ajudar a mãe. Que assim, por mais que o conselho não atue diretamente ajudando a mãe, a gente tem toda uma rede que a gente pode encaminhar essa família. Então, Douglas, a gente, basicamente, o conselho, ele trabalha, como a Helene disse, você disse aqui atrás, uma rede de apoio, mas principalmente existe uma dificuldade, às vezes, de criar esse vínculo com essa mãe, com essa família, até mesmo com a criança, porque existe uma cultura, né, de dizer que o conselho vai recolher a criança, o conselho, não é mais ou menos assim, o conselho é isso, o conselho é aquilo. Só que não, o conselho ele é um, vamos dizer assim, um braço amigo, né? Sim, Então existe uma dificuldade nessa relação. sim, assim, criou-se uma lenda urbana, né, que o conselho é o bicho-papão, que o conselho é do mal. Tanto que quando a gente vai em algumas comunidades, a gente passa com o carro, tem criança que se benze, pega e faz assim. Porque Aham. tem aquela visão da mãe que fala assim, ah, vou chamar o conselho pra te pegar. Ou até em escola, da professora, ou algum amiguinho, ah, se você fizer isso, o conselho vai te levar embora. Sim, E assim, gente, para uma criança ir para algum lugar que, para um abrigo, para um orfanato, é nos últimos, dos últimos, dos últimos, dos últimos casos mesmo. Quando não sim. tem família, quando ninguém quer ficar, quando a gente já tentou durante meses, anos, ajudar essa mãe, ajudar essa família. E assim, e ainda assim quando vai, não é o fim, não é o fim ainda. Ainda é feito um trabalho com essa família, com essa mãe, às vezes, para estruturar a família, para essa criança poder retornar ao lar. Basicamente, então, existe um risco da vida da criança. Por isso que ela tem que ser, vamos dizer assim, convidada para ir para essa outra situação que seria o abrigo. Porque existe um risco para essa criança. Sim. Seria isso? Vamos supor que tem uma situação muito grave acontecendo com uma criança, que assim, a mãe é a violadora, ou a família ali inteira é. A gente vai fazer o quê? Vai tirar a criança do risco, se a orientação não funcionar, se é algo muito grave, e vai pegar e vai orientar essa mãe, e vai procurar alguém da família. A gente liga pra gente de outro estado, de outro país, se for preciso. Não achou ninguém, ou não tem ninguém, porque tem criança realmente que não tem rede, não tem ninguém da família que possa ajudar. A gente precisa deixar essa criança em um lugar seguro, que ela pode se alimentar, estudar, que vai ter os direitos delas preservados e garantidos. Que a gente coloca nessa instituição que faz esse acolhimento, que tem todos os profissionais para cuidar dessa criança. Enquanto isso, toda a rede volta a olhar para essa mãe, para a família, e fala assim, tá, a criança está protegida? Beleza. Só que não tem como ela ficar lá para sempre. Tem uma família. Então, assim, o melhor lugar para a criança ficar é para quem? Com quem? Para a família. Com a mãe, com o pai. Manter o vínculo sanguíneo ali. Então, aí começa a ser feito um trabalho com essa família, um acompanhamento diário, uma visita na casa, o CRAS entra na jogada, o CREAS também. Toda a rede fica em cima para estruturar essa família, para passar alguns meses. Ó, a família estruturou, tá tudo bem, a criança retorna ao lar. Legal. Ô Douglas, eu gostaria que você falasse, porque assim, às vezes nós aqui que está todo dia, a gente sabe o que significa rede, né? Eu queria que você fosse um pouco mais específico para as pessoas que estão assistindo a gente saber, quando você falar rede, o que seria, se você puder falar. A rede em si assim, é todos os órgãos do município que atuam, tipo, por exemplo,
o conselho faz parte da rede, o CREAS faz parte da rede, que atende conflito familiar, violência, o CRAS faz parte da rede, que às vezes a família precisa de algum auxílio, algo do tipo, que não faz direito, não faz ideia de que ela tem aquele benefício. A escola também A escola faz parte da rede, a promotora faz parte da rede. A rede, todos os órgãos do município em si fazem parte da rede, assim, para fechar ali, para aquela mãe, criança, família ficar protegida. O PS, tudo Sim. isso. Então é para dar o direito. Então, pegou o pessoal que está assistindo aí, agora você já sabe o que, quando a gente falar rede, mais rede. É, que a gente fala muito rede e não explica o que é, né? Mas é bom a gente falar isso, sabe, Douglas, né? Porque para as pessoas que estiver nos acompanhando, assistindo, saber que dentro de cada equipamento público, vamos dizer assim, existe uma conexão com outro e ali às vezes pode ser que a porta de entrada seja dentro de uma UBS, né? Sim. Tipo uma violação, porque às vezes um exemplo, né? Não sei, você pode falar para nós, mas chega lá uma criança na UBS com marcas de hematomas e coisa que não é comum. A UBS ela pode acionar o conselho. Como é que é isso? Ou ela deve? Como é que funciona? Não só pode, mas como deve acionar o conselho. Então, Toda RIC se conversa, tem nosso fluxo de, ó, chegou uma criança com tais sintomas, ou com essas falas, o conselho é acionado na hora. sim. Não é no dia seguinte, é na hora pra gente averiguar, ver o que tá acontecendo. Então, assim, a UBS normalmente é a porta de entrada padrão, que é onde a mãe leva a criança com mais frequência. Mas não significa que, se a mãe ou a criança for em outro órgão, também não vai ser acionada a rede. Às vezes vem no conselho por falta de escola, pra gente orientar sobre falta, só que conversando com a mãe e com a criança, a gente liga a antena e fala, opa, essa mãe precisa de ajuda do CRAS também na questão social, ou do CREAS em tal coisa. A gente já encaminha também. Isso é importante. E assim, dá pra ver, né, Elaine, que é um trabalho de conjunto com várias pessoas, né? E a sociedade, ela tem o dever de observar e olhar isso com mais carinho, né, Douglas? A sociedade tem um papel mais importante, na verdade, porque assim, muitas vezes a sociedade, por medo, não conhecer o papel do conselho, que acha que o conselho vai punir a mãe ou punir a criança, acaba omitindo muita coisa. Você chega pra perguntar, acontece tal coisa nessa família ou com tal criança, por achar que a gente vai levar a criança pro orfanato ou algo do tipo, as pessoas pegam e não falam, não, tá tudo bem. Nesse tá tudo bem, às vezes, por falta de uma orientação, de um cuidado, acaba acontecendo algo mais grave. Legal, legal. Eu vou deixar pra Elaine fazer, que ela tá doida pra fazer um monte de perguntas. Eu tenho mais uma boa, hein? Opa. Bom, como vocês podem perceber aí, ó, idade não quer dizer nada, né, gente? Ele está aqui dando uma aula pra gente de como funciona não só o conselho tutelar, mas também toda essa rede de políticas públicas para estar criando essa blindagem para a criança e para a família. Para quem não sabe, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. Todos os municípios têm os CRAS, né? Existe uma política pública que é o SUAS, que rege esses equipamentos. O CREAS é a proteção especial, quando já rompeu o vínculo, vai lá para o CREAS. E, pelo que o Douglas falou aqui, a pergunta é, Douglas, dentro dessa rede que hoje a gente tem, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, Assistência Social, Promotoria, e posso estar esquecendo de algumas aí. Essa rede, você acredita, hoje, 2025, é uma rede boa, que se hoje você precisar, ela consegue dar os encaminhamentos? Assim, a rede do município funciona muito. Só que assim, como todo lugar tem as suas falhas. Porque assim, eu não gosto nem de chamar de rede, porque rede é algo furado, tem vários furos na rede, né? Sim. Então é bom a gente chamar de concha, que assim, vai fazendo os retalhos e vai montando aquela conchinha ali fechada. Porque senão acaba saindo e caindo nos buracos da rede. Mas assim, inclusive, o papel do conselho é cobrar a rede, cobrar políticas públicas quando algo não está sendo executado da maneira que tinha que ser. Então, uma criança com vacina atrasada, porque a UBS não fornece a vacina, ou porque ou fora da escola, porque a escola não quer fornecer a vaga, é o conselho também que tem que atuar. Porque assim, em resumo, o trabalho do conselho é garantir o direito da criança e do adolescente. Então, assim, tudo que essa criança tem direito e não está sendo ofertado para ela, ou está sendo negado, o conselho pode cobrar. Pode cobrar mais vaga, pode cobrar mais melhorias em questões de coisas públicas. Então, assim, a rede funciona, mas tem muitas coisas que a rede pode melhorar, que a gente já está nesse movimento, em
conversa com a promotora, fazendo reunião de rede todo mês, a cada 15 dias. Porque assim, sempre vai surgindo alguma coisinha ali. Então, apareceu um furo aqui, a gente vai para esse lado para entender, tá, mas onde está esse furo? Por que tá acontecendo tal coisa? Então a gente pega e vai fazendo um retalho ali até a gente ter uma rede que funcione perfeitamente. Sim, sim, sim. É isso aí. E eu, pegando o gancho, Elaine, da sua pergunta, né, Douglas, eu queria saber, na verdade, assim, né, eu e a Elaine, a gente até fez o dever de casa e a gente, como a gente trabalha com as crianças diariamente, a gente sabe quais são os direitos delas. Mas as pessoas que estão assistindo talvez tenha dúvida, qual que é o direito de uma criança, ou qual que é o direito de um adolescente? Eu queria que você pudesse dizer pra gente, sei lá, os principais direitos de uma criança que o poder público ele deve fornecer ou a sociedade no comum para quem está assistindo. Porque às vezes cria uma dúvida, né? Ou será que isso aqui é direito? Ou será que isso aqui não é? E o que ela pode fazer com aquilo que está sendo violado? Como que ela pode recorrer ao Conselho Tutelar ou qualquer outro tipo de departamento que possa contribuir? Quais são eles? Sim, o principal direito, assim, para deixar claro, é o convívio familiar. Toda criança e adolescente tem direito ao convívio familiar, independente do caso. Por isso que a gente fala, a gente não tira a criança da família, a gente mantém o máximo que dá. Educação é um direito fundamental à criança, acesso à saúde de qualidade, acesso a acompanhamento médico, passar por pediatra, que assim não é algo que o município está te dando. É um direito seu, é um direito da criança, é um direito da mãe levar e ter aquilo para a criança. Não um favor que está sendo feito para ela. Então, caso tenha esse direito sendo violado por parte do município, por parte da escola, parte do UBS, assim, a mãe pode procurar o conselho pessoalmente, tá? Atualmente a gente fica na Avenida Eduardo de Castro, 589, na Vila São José, ou pode fazer uma denúncia anônima também pelo Disque 100, ou se quiser ligar no telefone, no nosso fixo, é 4595-8555. Que aí a gente atende, vê a demanda, conversa pessoalmente se for o caso necessário. Porque assim, não é porque o conselho faz parte da rede que a gente não atua cobrando ou aplicando medidas sobre a rede. Se o município está falhando, a gente representa, a gente encaminha, a gente cobra, porque tem que ser feito. Não é um favor que o município faz para o conselho ou para a criança. É uma obrigação que eles têm com a gente. Sim, sim. É isso. E a gente acabou, aquela ansiedade de trazer o Douglas aqui e tudo mais, e aí o nosso coordenador aqui de audiovisual acabou dando um toque pra gente aqui que a gente não disse o porquê desses convites, né? Porque a gente tá num mês diferente, né, Douglas? A gente tá num mês aí que se você puder falar mais sobre esse mês, a Elaine sabe do que a gente tá falando, né, Elaine? Sim. É um mês do que, Elaine? Você pode contribuir aqui? Vamos lá. É o mês de erradicação do trabalho infantil. Isso. E quais ações o Conselho Tutelar está contribuindo para erradicar esse trabalho aqui no nosso município? Já faz um tempo já que a gente montou uma comissão contra o trabalho infantil, que a gente se reúne todo mês também para pegar ações, proposições, melhorias. Porque assim, o trabalho infantil muitas vezes é visto como uma ajuda. Então, às vezes a pessoa nem sabe, a criança ou a mãe nem sabe o que é um trabalho infantil direito. Acha, não, tá me ajudando só. Só que assim, esse ajudando tem até um certo limite. Então, assim, a gente, como conselho, tem uma comissão que o Desenvolvimento Social participa, que o CRAS participa, que o CRES participa, questão de trabalho infantil, toda a rede tem que atuar para identificar e para poder orientar. Porque às vezes é na escola que você percebe, é numa conversa no CRAS que você percebe. Então, assim, a gente faz alguns monitoramentos mensais, a gente está fazendo algumas ações esse mês, de todo final de semana, ir na rua com a equipe do SEAS, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, que a gente pega a criança, não é que a gente vai pegar a criança, tipo, tá vendendo bala e fala assim, ó, vai para sua casa e vai passar fome lá, não pode trabalhar aqui. Não, a gente vai entender do porquê que ela tá ali, qual que é a necessidade dela, tipo, ah, pai não tá trabalhando, então a gente vai conversar com os pais, a gente pega na mão, de verdade, a gente arruma alguma coisa para ele fazer, arruma Atividade, né? atividade, encaminha para a empresa, se for o caso, pega essa criança, dependendo da idade, coloca num programa que ela pode trabalhar tendo seus direitos resguardados, que não é um trabalho insalubre, perigoso para ela. Então a gente só não manda para casa e tá tudo bem. A gente pega, acolhe a família, vê as demandas, vê o que precisa, encaminha para os lugares certos para essa família ser assistida. Sim. Ou se for de outra cidade, a gente encaminha, a gente tem contato com o conselho da outra cidade, encaminha para lá, fala o que aconteceu aqui na cidade, para eles serem orientados e ajudados lá. Sim, sim.
E dentro desse trabalho que já está sendo feito, né? Vocês conseguiram detectar assim que essas crianças, esses adolescentes que estão trabalhando, são mais da nossa cidade aqui de Vargas da Paulista ou são de outras cidades? E aí quando acontece, que nem você falou, de ser de outra cidade, vocês entram em contato com o conselho local daquela cidade? Como é que é feito esse trâmite? Sim. A gente fez uma análise, né, para saber de todo mundo que a gente atende, de onde que é, qual bairro. E assim, a maioria gritante das pessoas, das crianças e adolescentes que vêm para o município aqui, não são daqui, não são de Vargas da Paulista. A maioria é de Francisco Morato, Cajamar, dessa região. Então, quando a gente pega, orienta, chama o pai para conversar pessoalmente. Então, o pai vem até Vargas da Paulista, a gente conversa com ele, orienta para poder levar a criança embora para casa, pega todos os dados, endereço, tudo. A gente entra em contato com o CREAS da cidade e encaminha os dados para lá. Para o CREAS fazer o acompanhamento da família na cidade. Porque assim, a cidade tem muito benefício que a criança pode ofertar. Como a gente não pode ofertar um benefício do nosso município para ela de outro município, a gente encaminha para o município da residência. Que incrível, que incrível. E é um trabalho, assim, como dá para ver, que são em conjunto, com vários braços, enfim. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você está desenvolvendo junto com a sua equipe dos outros conselheiros, né? Das outras, né? Então, assim, dá para ver que existe muita demanda, muito trabalho. E você está buscando se qualificar e buscando sempre fazer o trabalho bem feito para devolver os votos que você teve, não só para aquelas pessoas que votou, mas para sim para a sociedade no todo. E o nosso município aqui, ele tem, no território é pequeno, né? Mas existe bastante pessoas aqui, aproximadamente 110 mil pessoas morando na cidade. Então, existe muita demanda, né? Então, é muita demanda e parabéns para você e para a rede toda. Desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social, quer dizer, né? E todo mundo que faz parte dessa rede. É isso aí. Bom, como o Douglas colocou aqui, gente, existe sim o trabalho infantil, as crianças não é do nosso município, mas pode ser que também tenha dentro do nosso município. Como que a gente ajuda essa criança? Como que a gente ajuda a nossa sociedade a erradicar esse trabalho infantil? Não é comprando a balinha, gente, por mais que a gente queira comprar, que a gente acredite que comprar a balinha eu estou ajudando aquela criança. Não. Comprar aquela balinha eu estou motivando, estou incentivando a permanência dela ali e tendo o seu direito violado. Hoje nós temos o ECA, que completou 35 anos, ou vai completar, né, 35 anos agora, em 2025, que rege toda essa política de proteção da criança e do adolescente. Eu posso dizer para vocês que eu acompanho o Conselho Tutelar há muitos anos, e hoje nós temos sim uma rede de apoio dentro do município que chega a ser uma das melhores da região, porque a gente tem uma promotoria muito atuante e que sim está acompanhando essa engrenagem, né, para saber se nenhum dentinho ali está torto, para que funcione perfeitamente. Quero dar os parabéns novamente para o Douglas, que está aqui compartilhando da sua experiência, das suas expectativas com a Semente da Vida e com você que está assistindo. E a gente está caminhando para o final. Eu quero que o Douglas deixe uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem contribuir para a sociedade. E é claro, Douglas, fale para essas pessoas, não só os que votarem em você, porque o Douglas é o conselheiro do município, não é das 443 pessoas que foram ali colocar o número dele, mas para que essas pessoas saibam, de fato, que o seu propósito está sendo vivido, que o seu propósito está sendo atuante e muito mais do que isso. De fato, você protege o direito da criança e do adolescente. E para finalizar, é todo seu esse espaço, Douglas. Muito obrigado, Elaine. E assim, como ela falou, é um trabalho árduo, é um trabalho que, assim, que envolve a sociedade. Então, o que eu peço para você que está assistindo é que ajude a gente. Tenta perder um pouco desse... A sociedade tem um preconceito com o conselho tutelar, por muitas coisas antigas ou falta de conhecimento. E assim, a gente não tá para prejudicar ninguém, não tá para tirar filho de mãe, a gente não tira filho de ninguém, tá? Então, assim, acho que o principal papel que a sociedade pode fazer é ela mesma promover o que o conselho tutelar é de fato. Então, assim,
eu estou aberto, se alguém quiser conversar comigo pessoalmente no conselho para entender o que pode, o que não pode, qual que é o direito que tem, o que não tem, pode conversar comigo pessoalmente, eu vou te atender, vou explicar qual que é o papel do conselho, que se você tiver alguma dúvida, nossa, meu filho tem direito a tal coisa? Pode ir que eu te explico se tem, se não tem, onde você deve procurar, qual que é a porta de entrada, porque assim, a gente faz um trabalho em conjunto, a gente está fazendo atualmente um mapeamento de Várzea Paulista para saber onde que acontecem as principais violações e do porquê que acontece. Assim, eu posso adiantar que assim, no mapeamento aponta gritantemente que a maioria das violações acontece na Vila Real, na região da Ilha Bela ali, na parte da invasão. Quem que sabe que é uma comunidade um pouco mais carente, que não tem acesso a tanta informação. Então assim, a gente vê e fala, tá, o que que essa região precisa? Precisa de uma UBS a mais? Ou precisa de outro CRAS nessa região? O que precisa de demanda que a gente pode ajudar e apontar como política pública para o município ofertar para essa região? Porque assim, esse trabalho em si é necessário muito o apoio da sociedade em geral. Porque assim, se o conselho chega numa região que ninguém quer falar com a gente, ou por preconceito, ou por medo, a gente não consegue atuar. A gente não consegue saber qual que é a demanda da sociedade naquela parte ali, naquele bairro. E às vezes realmente acontece, que, tipo, não vou falar com o conselho porque vai tirar minha criança, ou vai tirar a criança da minha vizinha. Não, a gente precisa entender o que acontece ali, qual que é a dinâmica da região, para poder pegar e atuar. Então acho que o principal pedido que eu faço para vocês é isso, é entender qual que é o papel do conselho e pegar e propagar isso. Não assustar as crianças falando que a gente vai pegar a criança, vai levar para o orfanato, vai levar embora. A gente não faz isso, tá? Então é o pedido que eu faço de coração para vocês. E podem ter certeza que assim, o que vocês precisarem, eu tô lá para viver o meu propósito e para fazer o que está no meu coração, que Deus me pediu e que Deus me ordenou a fazer. E vou fazer com maestria no que eu puder fazer. Então, assim, no que eu puder ajudar vocês da sociedade em geral, igual a Elaine falou, não só quem votou em mim, eu estou de portas abertas a ajudar. É isso aí, parabéns Douglas, parabéns por estar aqui. Gratidão por estar compartilhando pra gente todas essas histórias. E para você que está acompanhando a gente, que está chegando ao final, e assim, está chegando ao final com aquela dorzinha de tristeza, porque dá pra gente continuar batendo um papo aqui, saber muito mais e agradecer, né? Não só você, mas todos os conselheiros que foram convidados, né? Alguns já participaram, outros, infelizmente, a agenda não bateu, mas todo mundo foi convidado. E para você que deve estar aí assistindo e teve alguma dúvida, alguma coisa, pode fazer uma pergunta aí no chat, né? Pode se inscrever. E eu quero saber mais sobre o conselho, eu quero saber mais sobre o direito da criança. Faz a pergunta aí, bate um papo com a gente vai disponibilizar depois os contatos do Conselho de Desenvolvimento Social. E por incrível, está fazendo um bom trabalho de desenvolvimento social junto com o governo atual hoje. A gente detecta ações diferentes que no passado não teve. Então, eles estão procurando isso. Parabéns para todo mundo que faz parte da rede, ou como diz o Douglas aí, da concha, né? Está sendo transformado. Parabéns para todos vocês. Então, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, né? E ativa o sininho. E o que mais, Ana, que a gente pode pedir para a galera? Porque a gente tem que pedir agora. E compartilha também o vídeo, hein? E compartilha também, né? O que mais? Para finalizar, gente, o Elton já falou, clica no sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa entrevista. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais crianças, mais adolescentes, mais pessoas a gente vai conseguir fazer com que chegue a informação mais rápido. Nós vamos deixar aqui na descrição o endereço do Conselho Tutelar, o telefone do Conselho Tutelar, e o Elton já falou. Coloque aqui sua pergunta, a sua dúvida, que o Douglas vai responder para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!